Ok, voltamos à parte 2, então. Muito bem, pessoal. Vou compartilhar aqui, então, a gaivota. Também é português de Portugal. Então, quem for ler aí, por favor, leiam com sotaque. Não, tô brincando. Vamos ver. Uh... Ah, gaivota. Tá. Aparece para vocês Acto 1. Ok. Eu tenho que voltar aqui que eu não vejo vocês. Muito bem. Qual que é a brincadeira, tá? Não vamos ler todo, né? Como a gente fez semana passada, né? Não vamos. Não vamos ler todo a gaivota do nada. Não, eu quis até as 11. Eu quis dizer que a gente não vai ler. Não vamos ler assim, nem a cena toda, eu acho. Vamos ler só um pequeno trecho, que é o trecho que vocês vão escolher o conflito principal, porque tem um elenco hipotético, né? Um elenco metafísico aguardando a direção de vocês. Vocês vão ler e vocês vão definir primeiramente o conflito principal da cena e vocês vão colocar depois, embrulhar esse conflito em forma de improvisação. E vocês vão entregar para os atores falando, o conflito é esse, improvisem, e com qualquer outra indicação que vocês queiram dar, certo? Muito bem. Ato 1. Temos aqui, no primeiro momento, Medvedenko e Masha. Podemos ir até... vamos ficar com Medvedenko e Masha só. Não vamos ser tão ambiciosos. Vamos ficar só com Medvedenko e Masha, que é a cena inicial ali da gaivota, certo? Muito bem. Precisamos de um Medvedenko, que é um professor, certo? E da Masha, que é uma filha do dono da fazenda, que sempre se veste de preto. Quem pode ser o Medvedenko, por gentileza? O Medvedenko e a Masha. A Masha. Posso fazer a Masha. Medvedenko, please. Podemos contar com a tua participação, Rodrigo? Já está, foi... Claro, eu estava dando chance para outra pessoa, porque agora eu falei. Já está convocado, né? A tua Bora. A tua performance de julho, semana passada, foi elogiada pelos críticos. Muito bem. Ato 1. É que às vezes também a galera tá fazendo do celular e não... fica ruim de ler também, né? Até entendo. Muito bem. Ato 1. Uma zona do parque na propriedade de Soren. Uma larga alameda estende-se desde o local onde foi disposta uma plateia até ao fundo do parque, onde há um lago. Uma plataforma destinada a palco que foi construída à última hora para uma representação entre amigos. E está colocada no meio da avenida com a cortina descida. Tapa a visão do lago. De um e de outro lado da plataforma, vegetação. Algumas cadeiras, uma mesa, o sol acabou de se pôr. Jacob e mais alguns trabalhadores estão no palco, ocultos pela cortina. Ouvem-se pancadas de martelo e som de tosse. Masha e Medvedenko aproximam-se pela esquerda, no regresso de um passeio. Anda sempre vestida de preto. Por quê? Ando de luto pela minha vida. Sou infeliz. E é infeliz por quê? Não percebo. Tem saúde. E o seu pai, não sendo rico, vive bem. Aliás, a minha vida é muito mais difícil do que a sua. De um total de 23 rublos que recebo por mês, ainda me descontam para a reforma. Mas não ando de luto.
Não tem a ver com dinheiro. Até um pobre pode ser feliz. Em teoria, não. Mas o caso concreto é bem outro. A minha mãe, as irmãs e um ordenado de vinho comer e beber, e o chá, e o açúcar, e o tabaco. Quem puder que se arranje. O espetáculo está quase começando. Pois está, vamos ver a Zarenaya. Numa peça do Konstantin Grabilovich, eles amam-se. E hoje as suas almas vão fundir-se no desejo de nos darem a mesma e única criação artística. Mas as nossas almas, a minha e a sua, não têm quaisquer pontos de contato. Amo-a, tenho as saudades e não consigo ficar em casa. E lá venho eu, 6 quilômetros para cá e outro tanto para trás. E o que é que eu recebo de si? Só indiferentismo. É natural. Sem dinheiro e com uma família numerosa, quem é que pensa em casar com um homem que nem para comer tem? Só disparates. Claro que me toca saber que você gosta de mim, mas não posso retribuir-lhe. É só isso. Não quer? Não me apetece. Agora. O ar está abafado. Vem aí um temporal esta noite. Você só sabe filosofar ou falar em dinheiro. O pior mal para si é a pobreza. Mas eu, antes queria andar coberta de andrajos, a mendigar pelas esquinas, do que não vale a pena. Você é incapaz de compreender. Ok. Aí entra o Soren. Uau, temos um elenco de peso aqui. Muito bom. Eu penso quase que me dá vontade de fazer essa peça. E eu, não. Nunca mais. Mas assim, talvez com 80 anos. Mas assim, E aí? Tá, a gente leu. Existe uma relação, né? Existe uma relação. Vocês precisam fazer o seguinte, tá? Definir qual o objetivo né, da cena ali, qual o conflito que tá rolando, né? É claro, o objetivo foi meio sacana porque a gente ainda não leu a peça toda para definir o super objetivo, né? Então, qual o conflito principal e como é que vocês pediriam para atores e atrizes improvisar, né, essa cena, né? Qual o conflito aí? Aí eu vi vocês lendo, né? E eu... que texto bom. Nossa, que maravilhoso. Aí é aquela coisa, né? A gente vê os atores fazendo depois com o corpo na cena. Tu quer que a gente te responda isso que tu perguntou? Sim. Vamos brincando. Eu acredito que, pra mim, ficou que o conflito ali é entre as próprias personalidades deles, para além de como eles encaram. Tipo, tem essas diferenças já que é de dinheiro e tarará, mas eu acho que é a própria personalidade porque mostra como eles encaram as coisas. E o objetivo parece muito a introdução dos personagens até onde a gente foi, né? Beleza. As suas próprias personalidades. E tá, vamos desenhando isso. Ok. Cássio? Eu percebi uma questão de conflito de interesse, no caso dele nela, né? No início da cena fica quase uma competição de quem é mais miserável, e aí eu depois eu compreendi que ele estaria se colocando nessa posição de ser mais miserável por ela não corresponder a ele, e aí eu acho que eu tô com um prompt na cabeça agora, mas enfim, o gatilho que eu daria para as pessoas que estivessem fazendo essa improvisação seria a tal da caixa de rapé,
que ela oferece para ele em algum momento, e na verdade para mim seria o oposto. Ele ia ficar o tempo inteiro tentando buscar essa caixa de rapé e ela não poderia deixar ele acessar porque ela não quer. Legal. É engraçado, né, quando a Gabi fala dessa conflito com suas próprias personalidades. É interessante que, assim, claro, eu imagino, assim, quando tu fala cada um na sua, assim, cada um, sei lá, não sei se mexendo com alguma coisa sua, assim, né? Quase que em conflito consigo mesmo, sabe? Interessante, né? E em lugares cenicamente bem separados, quase cada um no seu próprio jogo, né? Interessante. E é claro, a caixa de rapé, né, é aquele lance que eu falei de fisicalizar o conflito, né? Então, a caixa de rapé pra lá, a caixa de rapé pra cá, né? Ofereço, não quero, ela oferece, ele vai buscar, ela tira. Um bom jogo, né, simbólico. Deus livre um psicólogo me ver falando isso, que o jogo simbólico não é isso, né? Edu. Da leitura, sim, me deixou uma impressão bastante forte de, tipo, além dessa questão do relacionamento dos dois, né, um tema de luta de classes, assim, né, de ter dois pontos diferentes. E para mim, talvez, aí, pode estar sendo também uma introdução de um tema futuro, né, de uma luta maior entre classes mais para frente. Legal. Luta de classes. Pensando na direção de atores, Edu, tu qual seria, assim, um disparador pra ti? Eu tinha pensado aí pelo lado daquele rolê de sem o texto, assim, pra eles improvisarem a partir de um ponto. Vocês são um casal, ou um pré-casal, ou pessoas que se gostam, mas vêm de lugares muito diferentes da vida, né? Vocês são pessoas que não necessariamente tiveram acesso às mesmas coisas, né? Enfim, vocês são pessoas diferentes. Isso se atrai, isso não se atrai. Legal. Massa. Sabe que tem uma fala muito boa. E claro, né, ali quando eu falo de como definir com que cada ator defina seu super objetivo, e a partir de definir seu super objetivo, desenhar suas ações, quase como coreograficamente, ali a gente entrou no rolê da coreografia, eu falo em relação ao texto também, né? Porque o texto, um elemento do sistema Stanislavski, né? Texto e subtexto. Então, o jeito que eu falo, né? O jeito que eu valorizo uma palavra específica, em qual momento da fala eu faço a pausa, qual momento eu aumento a velocidade, diminuo a velocidade, né? Tudo isso vai desenhar também o objetivo interno do personagem. E tem um bizu, um pulo do gato ali, né? Na última fala da Masha, que é... tu sabe só filosofar ou falar de dinheiro? O pior mal pra si é a pobreza. Mas eu antes queria andar coberta de andrajos a mendigar pelas esquinas do que... E ela vai começar a explicar. E ela fala que, tu é incapaz de entender. Então, quando a gente vê, assim, a gente pensa, né, que ela tá num patamar, né, assim, moral, né, até filosófico, até de compreensão do mundo, que ela vê que é mais alto do que o dele, né? Então, tipo, tu não entenderia. E é engraçado porque o Chekhov, ele brinca muito com essa cena de introdução, né? Porque quando a gente... pega ele... Eu sempre vou pro Shakespeare, né, gente? Né? Desculpe. Mas quando pega Hamlet, por exemplo, então a cena inicial do Hamlet é os guardas, né, na frente do castelo. Tá frio essa noite, né? Pois é, eu vim te render. Nem sabe, eu vi um fantasma, não sei o que, é capaz, não sei o que, olha lá o fantasma. É os guardas falando do fantasma. Então, assim, a cena inicial, ela dá uma ideia do que vai vir, né? Então, por mais que ali não seja apresentado o Hamlet em si, assim como na cena inicial de Romeu e Julieta não é apresentado nem o Romeu nem a Julieta, é apresentado a briga das famílias, aquilo ali te traz uma ideia, certo? Só que esses personagens aqui, o protagonista mesmo é o Treplev, que entra agora, né?
esses personagens, eles são personagens periféricos ao longo do espetáculo. Depois eles aparecem lá de novo e tal, né? E muito se especula sobre por que o Chekhov escolheu começar a peça com esses dois. Aí a gente vai entrar numa miríade de interpretações da gaivota, né? Mas é interessante, né? Porque a Masha, ela é apaixonada pelo protagonista, pelo Treplov, que é um artista super melancólico, depressivo, né? Mas é um artista, é um escritor, um dramaturgo, escritor de teatro, né? E ela é perdidamente apaixonada pelo Treplov. E é muito engraçado, assim, essa visão que a Masha tem da vida, que é uma visão um personagem meio emblemático do que significa a peça, mesmo ela não aparecendo muito, assim, né? E ela vai se casar mais pra frente com o Medvedenko e vai ser um casamento infeliz, né? E é muito engraçado. E ela vai seguir amando o Treplov, né? Então, muitas coisas pra pirar aí. Eu não sei se mais alguém queria falar sobre a sua percepção. Alguém enxerga um outro conflito aí na cena? E enxerga mesmo uma outra forma de fisicalizar esse conflito? Eu pensei Não, o conflito eu pensei o mesmo, né? Meio que uma competição pela pobreza, né? Uma coisa esquisita. Mas eu pensei, não tem nada a ver com os personagens que eu pensei pra fisicalizar, fazer como se tivesse, até no telefone celular mesmo, duas pessoas, para elas não estarem fisicamente no mesmo lugar. Pode estar só no palco, no caso, só para assim, né, na sala de ensaio, só para pegar isso. Como se fosse duas pessoas, aquelas coisas clássicas que eu trabalho no hospital e é o que eu vejo, né? Eu tô com uma dor no meu braço. Mas eu tô com uma dor no meu cotovelo há 10 dias. Mas eu tive uma dor nos rins mês passado. Mas tu nem sabe, eu tô com uma dor de cabeça há um mês, entendeu? E a coisa, os dois competindo pra ver quem é mais desgraçado do que o outro. Até que chegou um ponto que, eu tenho uma coisa, mas tu nem vai entender. E aí termina o conflito. É tão forte, é tão, né, que tu nem... É legal, né? E é um bom jogo. Isso é muito louco, porque o Eduardo tinha falado ali de alguma coisa de distância, né? E eu pensei em uma coisa de, tipo, um morde e assopra, assim, uma coisa meio elástica, de tanto uma distância quanto uma presença. Só que agora, perdão, eu não Rodrigo. me lembro. O Rodrigo falou disso e eu pensei em mais um monte de coisa sobre ir escalando, assim, sabe? Na competição. Sim, é legal. E é um bom jogo, né? É um bom jogo, né? Mas e isso e aquilo e tal. E é claro, né? Daí é o desafio a gente colocar o texto sobre esses trilhos construídos, né, do jogo, né? Então, tem uma coisa que é clássica, que é o seguinte, né? A gente constrói uma improvisação muito legal com os atores, né? Eles vêm assim, o ar tá abafado, vê um temporal, que calor, né? Não, mas olha só, tô com muito mais calor. Não sei o que, não, que o negócio é o seguinte. Aí eles vão decorar a gaivota e aí, todo esse jogo se esvai, né? Então, é como manter esse jogo e essa troca de energia, assim mesmo, que é real, é concreta, é física ali, né? Tá acontecendo mesmo, certo? Muito bem, gente. Esse foi o exercício, certo? Claro, né? A gente passa por várias coisas assim, mas uma dica básica é um bom passatempo, aliás, né? Adoro. Buscar dramaturgias, roteiros de filmes, até mesmo textos que não são textos dramáticos, né? Pegar romances, né, e tentar colocar numa ordem dramática e tentar brincar com isso, né? Qual o conflito aqui? Qual o conflito dessa cena? E é muito legal porque às vezes a cena é um personagem olhando pro mar, sozinho. E tu pensa, qual o conflito dessa cena? O personagem olhando pro mar, não tem outro personagem, não tem ninguém pra ele brigar. Qual que é o conflito? E é claro, aí já entra na vibe do conflito interno, né? Então, como aquele ator fisicaliza esse conflito interno e mostra para a plateia? Com a respiração, com o peso do corpo, enfim. Aí a gente vai pirar, né? Mas é interessante isso. Eu capturo um conflito. Mas a cena é um casal jantando. Eu vou colocar um videozinho clássico que eu sempre coloco uma análise de cena daquele filme Trama Fantasma, que é um casal jantando
Só que assim, a mulher envenena o cara e eles não. Tem toda uma coisa que ela tá envenenando ele há muito tempo. E aí ele descobre isso. Só que não tem texto a cena. É só eles jantando. Então, como é que o conflito tá estabelecido aí se eu não posso falar? Como é que o conflito se estabelece quando eu não posso agir? Ou quando o conflito se estabelece quando eu só posso agir com uma caixa de rapé, com uma carteira, com um celular, enfim. Edu. A minha pergunta é se tem alguma dica, alguma forma que tu pensa, tu usa ou tu recomenda, ou alguma coisa do tipo, pra conseguir captar esse conflito de uma cena, assim, sabe? Tu diz quando eu leio uma dramaturgia e eu. Ah, esse é o conflito. Isso. Tu sabes que é uma coisa muito assim de intuição, certo? É claro, tem conflitos que vão estar mais dados e conflitos que não vão estar assim tão específicos, né? Então, mas é uma coisa mais de intuição. Por quê? Quando a gente vai lá no final da peça, aliás, no final da peça não. Se a gente lesse toda a peça e ficasse até a meia-noite hoje, lendo a peça, a gente ia perceber que existe um super objetivo. Depois a gente ia debater lá que existe um super objetivo. Ah, super objetivo da gaivota é tal. E a gente vai pensar assim, o super objetivo é esse, então qual que é o conflito principal da peça? Ah, o conflito principal da gaivota é a vida de artista, né, contra a melancolia do mundo, contra o sentido. A vida de artista contra o sentido de ser artista. Tem sentido ser artista? Essa é a pergunta que me faz. Tem sentido? Pra que a gente faz o que a gente faz? Esse é o conflito da gaivota. Ou sei lá, questão social. Ah, tem coisas muito mais urgentes e importantes do que tu escrever uma peça que ninguém vai entender, né? Enfim, tá. E aí a gente definiu o conflito principal. Pensando nesse conflito principal, eu tento agora encontrar, a partir desse conflito principal, qual seria um mini conflito nessa cena. Assim como eu tenho a relação de objetivo menor para super objetivo total da peça, a gente pode pensar que tem um mini conflito aqui. Né? Se eu definir lá qual é o sentido de ser artista, eu posso colocar um mini conflito aqui que o Medvedenko é uma pessoa muito mais realista do que a Masha. Que ela é melancólica, ela sofre por coisas que... O Medvedenko, ele fala ali, né, do preço das coisas, né? Preço do feijão, da farinha, não sei o quê. E ela, tu não ia entender. Porque pra ela não tá ligada com essas coisas. Então aqui a gente já tem um mini conflito que vai simbolizar o conflito final. Aí como é que eu fisicalizaria isso? Não sei. Já que eu tô falando aqui do preço das coisas, talvez se o Medvedenko tivesse com sabe o folhetinho do mercado com o preço das coisas? Olha aqui, tudo subiu. Ah, faz o L agora, não sei o que. Daí ele vai atrás dela e tal, e mostra, né? E aí o conflito podia se estabelecer a partir daí. Mas assim, sobre ferramentas, dicas para achar, tem isso. Se te perguntar qual que é o super objetivo, pegar um mini conflito. Número 2, pensar o que tem de físico aqui, né, que eu posso usar. E é claro, se a gente fosse falar de intuição, dirige com a tua intuição, não ia porque ter um curso, né? Mas no fundo é isso, né? No fundo, pode parecer meio piegas até, mas é muito real. O teu coração sabe qual é o espetáculo que tu quer fazer, né? Então, tu vai te debruçar com todas as ferramentas e análises filosóficas, mas no final tu tem uma ideia que te atrai mais, que deixa teu coração mais quentinho. É disso que eu vou falar, porque é isso que me diz respeito. Eu não sei se foi muito longe, Edu. Eu não sei se tu quer reformular, se eu viajei. Não, era por aí mesmo. Gostei. Beleza. Ok, então eu vou parar aqui o compartilhamento da gaivota e vou seguir lá para a apresentação. Eu tô falando para mim mesmo, né? Que essas coisas tecnológicas eu me perco. Muito bem. Aí, exercício, vamos achar o conflito, né? Aí, ok. Então, encontramos o conflito ou os conflitos lá da cena. Aí vocês podem exercitar, pegar um texto lá,
uma esquete durante a semana, ó, li isso aqui, acho que o conflito é isso, podemos trocar mais nesse sentido. E aí chegamos nesse grande momento do curso, gente. Agora todas as certezas vão por água abaixo. O teatro pós-dramático do Hans Thies Lehmann, tá aí o homem na tela, né? Então, esse momento aqui é um momento, assim, emblemático, certo? Quando a gente conhece esta pessoa que é o Lehmann, certo? Lehmann é um teórico do teatro, né? E ele escreveu em 1999 o livrinho, o teatro livrinho não, né? Um camalhaço. O teatro pós-dramático, que ele vai pegar várias peças que não se enquadravam num teatro textocêntrico, teatro que parte da cena, e vai organizar, né, vários elementos que essas peças usam num grande guarda-chuvão chamado teatro pós-dramático, que ele vai falar de um teatro que supera o texto, que não está mais tão ligado em comunicar, aquela ideia do autor, certo? E agora a gente vai pegar o que nos interessa, e o mais importante é o espetáculo, é o que nós vamos criar aqui, o que nós vamos criar na sala de ensaio. E então, o texto ele não tem mais um poder hierárquico sobre a obra. A gente não deve mais nada ao Shakespeare, ao Nelson Rodrigues, ao Chekhov. O que interessa é nós aqui, das questões que a gente quer falar. E aí, muitas pessoas entraram no entendimento errado, que não existe mais texto, não. O Lehmann vai dizer que o texto existe ainda, só que ele não é o protagonista, certo? Então, às vezes vai ter algum trabalho super moderno, super conceitual, e tu vai olhar o título, é Hamlet, opa, como assim? É um Hamlet reformulado, diluído, remixado, é um Hamlet que, né, parte de uma proposta cenocêntrica e não textocêntrica. A ideia mas não é contar o Hamlet, ato 1, cena, não sei o que, Hamlet, não, é uma outra proposta que vai na contramão disso e que vai valorizar o evento cênico. O importante agora é o que acontece naquele momento com aquelas pessoas, com a luz, com os figurinos, com a música, com a interação, certo? Que é o que sempre vai ser diferente de uma sessão para outra, certo? Então não tem mais essa intenção de colocar o autor acima de tudo, ok? Então algumas pistas aí pra gente entender o teatro pós-dramático, né? Olha aí, eu trouxe esse espetáculo aqui do Jean Fabre, que é um diretor do teatro pós-dramático, né? Então ele vão ter aí muitas... Jean Fabre é um artista muito interessante, assim, porque é o que o Lehmann fala, né? Esse espetáculo, por exemplo, aqui. O nome é italiano, puxa vida, agora, e agora? Sei que o nome da peça é quando o homem principal, quando o protagonista é uma mulher. Esse é o nome da peça, né? Mas é italiano, que deixa tudo mais bonito. Então, como é que é essa peça? Olha só. É uma bailarina, certo? Fazendo uma coreografia. E aí ela vai lá e pega um pote de azeite de oliva. E ela derrama no palco. E segue a coreografia. E ela derrama sobre seu corpo. E segue a coreografia. E, claro, em alguns momentos ela vai resbalar, ela vai cair de costa, ela vai se machucar, certo? E é isso a peça, gente. Termina. É isso. Então, não existe um personagem. Não existe uma dramaturgia. Não existe. Não existe a ideia de início, meio e fim. Não existe. Mas existe um tema, percebam? Ou a gente pode ler um tema, né, nesse espetáculo. A gente pode enxergar se a gente quiser algo, certo? Existe conflito. Tem conflito aí, olha só. Tem um conflito específico, né? Inclusive um conflito extremamente físico, que é a bailarina tentando dançar e não conseguindo devido ao azeite de oliva. Então, existem essas questões, né, que o teatro pós-dramático coloca aí pra gente pensar. Mas eu gostaria de
de não fazer esse teatro. Acho muito maluco, acho muito conceitual. Acho que a minha avó não vai entender, né? Eu tinha essa preocupação, né? E, mas é interessante a gente estudar, claro, para a gente pensar como a gente pode enriquecer também. Por mais que a gente não faça espetáculos assim, como a gente pode enriquecer um espetáculo textocêntrico a partir de uma ideia de teatro pós-dramático. Então é interessante a gente se debruçar também sobre essas peças, esses artistas, esses encenadores, e a gente perceber que um conceito bem aplicado causa um tremendo impacto. Certo? A gente vai pensar no Bob Wilson, por exemplo, que é um diretor estadunidense, que ele são quadros em movimento, né? Então, o que está em jogo ali, o que está rolando exatamente é quase que uma demonstração de virtuose de composição visual. Então, sai um quadro, entra outro quadro, sai um quadro, entra outro quadro, e é isso. Né? E é muito bonito, e é muito impactante, né? Assim como essa peça do Jean Fabre. Outro encenador muito legal é o Romeu Castellucci, que ele tem peças, eu assisti uma peça no Teatro São Pedro, que era sobre o conceito da face do Filho de Deus, que era o seguinte, era um senhor, um ator, né? Um ator de mais idade, assim, ele está com uma fralda geriátrica, está defecando no palco o tempo todo, assim, por 40 minutos. E isso vai fazendo poças e poças no palco, certo? E aí tem um cara que eu entendi, não sei se foi viagem minha, mas eu entendi que é meio que um cuidador, depois eu entendi que é meio que o filho dele, que ele tá numa clínica, certo? Que fala com ele algumas palavras em italiano muito baixo. Não dá pra entender o que ele fala, e é de propósito. O ator não projetou e tal. Não, é de propósito. Tem que te esforçar para entender. Isso causa um incômodo. Atrás, projetado, existe um rosto de Jesus gigante, enorme, assim, todo o fundo do Teatro São Pedro. Esse é o primeiro ato, certo? É isso. O cara falando com ele, o cara defecando e tal, termina o primeiro ato. Segundo ato, entram várias crianças, entram umas 20 crianças com mochilas. Elas tiram as mochilas tiram as mochilas das costas e ali nas mochilas tem pedras. E elas começam a arremessar na face essa de Jesus. E começam a rasgar a face de Jesus. E eu tenho a impressão que aquele barulho das pedras é amplificado muitas vezes mais alto para todo o teatro. E é muito incômodo. E é isso. Termina a peça, ato 1 e ato 2. Tu fica assim, gente, não fez o mínimo sentido isso, é muito louco, mas tu sai assim tremendo, porque sensorialmente é uma experiência muito doida. O Romeu Castellucci tem outra peça que é também ato 1 e ato 2. Ele apresenta num museu. Um ator, um cantor de ópera super virtuoso e aquelas microcâmeras dentro das cordas vocais, laringe, não sei certinho. Mas assim, tu vê a garganta do ator, do cantor se movendo. E essa imagem que a microcâmera está captando está projetada nas paredes do museu. Então aquilo ali tu pensa a primeiro momento que é fogo se mexendo e tal, mas depois tu olha, tu percebe que é a garganta e tal, né, que é vermelho, enfim. E o cantor cantando muito lá e tal. Aí, segundo ato, é um ator que teve câncer de garganta dando um texto, Ricardo III, se eu não me engano, e não conseguindo dar o texto, né, que ele tem aqueles, né, os furinhos e tal, e muito baixo, e muito também incômodo de assistir, assim, sabe? E é isso, né? Então é ato 1 e ato 2. Então são espetáculos que mexem com a gente, tem toda uma questão performática colocada ali em ação, bem forte, né? Mas que não tem uma dramaturgia, não tem, assim, uma ideia de contar uma história, certo? Muito bem. E aí, a Annie Bogart, que é uma diretora dos Estados Unidos, ela traz um pensamento que vai nos ajudar um pouco a pensar enquanto nós, né, nós diretores, tá, como é que a gente se apropria concretamente dessa vibe do teatro pós-dramático e traz para nossa sala de ensaio. E aí a Annie Bogart e a Tina Landau, que são diretoras de teatro norte-americanas, vão trazer os viewpoints.
certo? Então, os viewpoints é uma forma da gente escrever a cena que não necessariamente tem a ver com escrita de dramaturgia. Porque, veja bem, no Gaivota ali que a gente estava lendo, por mais que a gente viajasse nas possibilidades cênicas que aquilo ali tinha, a gente ainda tinha, né, a Masha e o Medvedenko e tal, né? E a gente estava orientado por essa escrita cênica, a escrita cênica do Chekhov. Agora aqui a Annie Boga, ela vai trazer uma outra escrita, que não é uma escrita com palavras, é uma escrita com tempo e espaço. E aí a gente vai criar composições no tempo e no espaço, organizando o tempo e o espaço para criar cenas, colocando lá a dramaturgia textual em outro plano, um segundo plano, como pretendido por Lehmann. Então eu acho que num bom prato de direção, Lehmann cai muito bem com Annie Bogar, né? Então, assim, teatro pós-dramático eu acho que orna com Viewpoints, porque eu vejo essas peças muito malucas, mas o Viewpoints ele me dá uma ferramenta concreta de eu fazer, não, vamos organizar isso no espaço, vamos organizar isso no tempo. Não precisamos, concordo que a gente não precisa se preocupar com texto, com dramaturgia, mas sim, né, com tempo e espaço, porque disso a gente não consegue fugir em nenhum momento. Tempo e espaço. Rodrigo. Só por questão conceitual, deixa eu ver se eu entendi. Essas peças, tu falasse, então, o gênero dela é pós-dramático ou não tem gênero, não tem classificação? Não sei como chamar isso. Eu estou mais inclinado a acreditar que não há gênero, não há classificação, porque essa ideia de gênero e classificação parte da ideia do teatro textocêntrico, né? Agora, quando tu fala gênero e classificação, eu lembrei do Porto Verão Alegre, que é um festival que tem aqui todo ano no verão, e tem todo ano no verão em Porto Alegre. E ali nos folhetinhos que eles dão, é claro, né, o Porto Verão Alegre tem uma coisa muito legal que ele pega gente que não vai ao teatro sempre. Então, a galera, né, os espetáculos costumam lotar de pessoas que não têm o hábito de ir no teatro ao longo do ano. E eles perceberam isso. Então, eles, no folhetinho, eles organizam por gênero, assim, sabe? Quase como se fosse cinema, sabe? Então, eles colocam a bolinha laranja, a bolinha azul, a bolinha verde, colocam quase com uma escala. Então, colocam, assim, comédias, peças históricas, dramas, dança, espetáculo infantil. Então eles vão stand-up. Então eles vão classificando assim. Só que essa classificação tem muito a ver muito com a questão textual. O nosso espetáculo, que é o Anexo Secreto, que faz o Diário de Anne Frank, que é a adaptação do Diário de Anne Frank, que faz o Porto Verão Alegre, lá no folhetim tá como drama histórico ou baseado em fatos reais, eu não sei, mas tu entende que tem a ver com gênero textual e tem muito a ver com um pensamento mercadológico, né? Que a pessoa vai no teatro esperando o que ela quer assistir, né? Eu não penso, eu acho que sim, tem um aspecto mercadológico, mas eu digo, vou pensar a nível de Rio Grande aqui, né? Eu sou de Porto Alegre, mas, cara, tô morando em Rio Grande, então a minha preocupação aqui com o interior é não se tem mais a cultura nem o hábito do teatro. E acredito que também o público já não é acostumado e já não tem o hábito. Então, vamos dizer, problema mais emergente seria formação de público. E aí, formação de público a partir deste tipo de teatro, eu acho que ele é muito complexo, porque as pessoas podem não entender por uma falta de classificação, entendeu, Juliano? Entendi. E aí, às vezes, eu me tento inclinado a dizer para as pessoas, não, isso é um tipo de teatro que se chama X, Y. Porque senão fica só na discussão conceitual, entende? Tipo, isso aí não é teatro, isso é performance, não sei o que, tá ok, chama o que for que chame, mas acho que é importante, sei lá, para formação de público, a gente poder definir essas coisas, né? Uhum. Não sei se eu estou viajando, eu só estou me preocupando porque a realidade do interior é essa. A gente tem um público leigo, só que é desse público leigo que nós vamos formar atores para, de repente, resgatar na nova geração o teatro. E resgatar através dessa gênero, vou chamar de gênero pós-dramático, eu sinto, é uma sensação,
que se torna uma performance, muitas vezes, muito fechada em si de quem produz, né? Tem alunos que, eles tiram foto no banheiro, na privada do banheiro, e chamam isso de arte, né? Aí tu vai fazer um resgate, tu vê que talvez a pessoa, ela sofreu um abuso na infância e foi no banheiro. Então, na verdade, ela não tá fazendo bem arte, ela tá meio que dando um grito de desespero para chamar atenção pro abuso que ela sofreu. Né? E não que a arte não possa ser isso, né, Juliana? Mas eu quero dizer que às vezes a gente pode estar se utilizando de uma coisa, na verdade, não para expor, mas sim para camuflar alguma outra situação. E o teatro, eu acho que, sei lá, nesse resgate, formação de público, saber definir bem isso é importante. Por isso que a minha preocupação, e eu posso estar errado, e faço questão de, se eu estiver errado, que me ajudem a enxergar, né? Mas eu acho que essa é uma preocupação que eu tenho também, mas ao mesmo tempo já me falaram muitas vezes que é para eu não subestimar o público, sabe? Porque às vezes é um preciosismo nosso de achar que a gente tá... Tipo, que a gente tem alguma coisa a ensinar exatamente, quando às vezes a gente tem que entreter, sabe? E isso me leva a uma outra pergunta, mas que eu vou fazer mais pro final da aula para não atrapalhar tanto. Mas, tipo, é uma dúvida que eu tenho muito sobre isso, porque eu também sinto que eu preciso catalogar coisas e ao mesmo tempo tem essa questão que eu tento me lembrar sempre, que é não presumir que as pessoas não vão entender, sabe? Porque o público surpreende a gente também. E às vezes o que falta não é formar um público necessariamente por falta de condições de que as pessoas entendam, mas de falta de acesso. Mas é uma questão, é uma pergunta que eu me faço, uma coisa que eu me preocupo no agir também. Não, total. Eu não tenho, assim, também uma visão pronta, né, estabelecida sobre essa questão de formação de plateia, mas eu tendo a concordar contigo, sim, dessa questão de catalogar e pensar como a arte, né, se torna acessível no sentido político, né, e também no sentido de entendimento, né, nesse sentido de... Claro, que a gente pensa assim, se eu trazer a minha mãe, eu sempre uso esses exemplos, né, que é minha mãe e minha avó para assistir, sei lá, Romeu Castellucci, talvez elas não, né, isso não comunique, né, com o meu público, não comunique com a plateia. E aí eu posso cair num outro extremo, que é isso, né, de subestimar, o público não vai entender. Mas nesse meio caminho acontecem coisas muito interessantes, né? Acontecem coisas muito loucas, que é... O espectador, ele vem com uma interpretação que tu nem pensou, de tal cena que tu nem pensou. Né? O Anexo Secreto é uma peça que fala de holocausto, tem uma cena de câmera de gás, enfim, tem cenas pesadíssimas. E uma amiga minha não conseguiu assistir porque tem uma questão de pai e filha ali, de relação de pai e filha e tal, que é muito, muito potente, muito bonita. E isso que impactou ela, olha só. Né? Não foi nem as violências. Então, assim, o espectador, ele é muito diverso, né? Quando a gente fala os espectadores, a plateia, a gente imagina uma massa, né, de pessoas. Mas não, cada um ali tem uma história, enfim, né? Entretanto, Rodrigo, também é uma questão, né? Essa peça conceitual, moderna, o teatro pós-dramático, é quase que um período da história, né? O Lehmann coloca, anos 60 para cá, quase que um período da história, um gênero, quase que um período histórico. Então, também pode ser um chamariz, assim, sabe? Pá, cara, foi lá numa peça muito louca, os caras ficam pendurados, os caras fazem rapel, os caras, né? Os caras fritam, né? Os caras cozinham, enfim, essas maluquices né, do teatro conceitual, enfim, né? Que também a gente pode se utilizar isso de uma forma disruptiva, assim, né? Agora essa palavra tá na moda. Disruptiva em termos de criatividade. Gabi? É que nem os desfiles de alta costura, né? Que a gente olha e eles são uma loucura. E daí todo mundo diz, não, mas eles são pra lançar a tendência. Mas não necessariamente tu vai sair vestido com aquilo. E isso que faltou no meu comentário era que, não, óbvio, vai ter gente que vai levar isso ao extremo, mas pra gente serve muito como uma base de elementos, né? Sim, totalmente. E é claro, também essa coisa da formação da plateia tem a ver também com o impacto que aquilo causa na hora. E todo esse guarda-chuvão do teatro pós-dramático faz a gente pensar nisso, né? No impacto que eu posso trazer, porque é o que diferencia o teatro do cinema. O cinema pode fazer qualquer coisa hoje em dia, né?
Quando a gente fala em efeito especial e edição, agora tem uma coisa que ele não pode fazer, que o teatro pode, né? Que é tu ter teu espectador ali. E se tu fazer uma peça com início, meio e fim, cada um interpretando um personagem e tal, talvez, né? Tô sendo radical, né? Pode ser muito bom, pode ser muito enriquecedor. Mas talvez o espectador pense, nossa, tô perdendo o episódio da novela, né? Agora se, sei lá, acontece uma coisa disruptiva, nova, que ele nunca viu, que ele só vê ali no teatro, talvez ele volte, né? Talvez ele chame amigos. Enfim, a gente pode se debruçar, né, sobre essa questão de formação de plateia em outro momento. É uma boa questão. Uma boa questão. Vamos tratar dos viewpoints, então, gente. Viewpoints é uma maneira, certo, de a gente compreender o tempo e o espaço e usar ele a nosso favor para criar cenas, composições no espaço, certo? Então, em vez da gente pensar numa escrita dramática, personagem, ato 1, ato 2, ato 3, acontecimentos e conflito, a gente pensa em espaço e tempo, certo? Como esse espaço e tempo a gente pode fazer uma composição a partir do tempo e do espaço e criar uma escrita cênica. Então, vamos voltar lá na cena da gaivota. Em vez da gente pensar o que acontece dramaturgicamente, a gente pensa a gente foca só na caixa de rapé, Cássio. O jogo é o seguinte, é uma caixa de rapé que a outra lá tá lá se utilizando, cheirando, e o cara quer, e a outra não quer deixar, e é isso. E a cena vai se dar na relação espacial dos dois. Aproxima, afasta. E a gente vai criar uma dança com isso. A gente voltando lá pra questão se teatro e dança é a mesma coisa. Mas a gente vai criar só isso. Aí não vai ter texto. Não vão falar texto. Vai ser isso aí. Vai ser só a caixa de rapé. E no final da cena, escapa da mão dos dois e faz uma poeira. E a luz recortada vem e recorta. Faz uma fumaça com o rapé. Enfim, eu tô viajando porque, assim, o que importa é a visualidade, é o jogo, né? O que não tá mais interessando a história que conta. O Barba, que é um dos diretores citados pelo Lehmann, ele tem um Hamlet, né? Ele dirige um Hamlet. E aí tem a cena do ser ou não ser, que é a cena que fica todo mundo esperando. E aí, o Hamlet do Barba, ele é um espetáculo de rua, assim, com 50 atores, é muito legal. Aí, chega o Hamlet, né, do Barba, e ele fala assim, ser ou não ser. E ele vai correndo e dá uns mortal. E é isso, e ele não dá o monólogo. É como se toda a dúvida do Hamlet, todo o conflito dele tivesse representado nessa sequência de saltos mortais. Então é muito interessante essa questão. Parte de uma dramaturgia, sim, mas o que importa não é ela, né? Vou colocar lá depois, tem completo no YouTube. Muito legal. Ur Hamlet é o nome. Espaço e tempo. Espaço e tempo. Vamos voltar aqui, então. E aí vamos para os viewpoints, né? Ao total são 9 viewpoints, né? São 5 de forma e 4 de tempo. Então vamos pensar a questão da forma, certo? O que é a forma? Forma é, como o nome já diz, o formato, o desenho, a composição que a tua cena vai ter no espaço e quais são as possíveis significações dessa composição espacial, certo? Ali no cantinho ali, né, a gente tem o Francisco, que é nosso colega aqui você está vendo a aula do futuro, mas ali existe uma composição, né, uma composição visual nessa forma ali daquela fotografia, né? Então existe uma temática, um conflito, algo colocado ali em movimento, mas não necessariamente um roteiro, uma história, certo? Aí temos o melhor espetáculo de todos os tempos, e é o Romeu e Julieta do Grupo Galpão, que é um espetáculo de 91, 92, se eu não me engano. E é claro, é o Romeu e Julieta, só que ele tem toda... E aí a gente estava falando, né, de como o diretor / encenador se utiliza da técnica desse pensamento pós-dramático para fazer um espetáculo clássico. Então aqui nós temos um Romeu e Julieta que ele tem uma sequência dramática lógica, né, sequencial, só que ele tem todo esse ar
de circense, barroco, musical, em pernas de pau, né? Muito, muito legal isso, né? E aqui a gente pensa como como as formas são desenhadas a partir desse espetáculo, essa preocupação com a distorção, com o conflito visual, com o barroco da cena. E temos outro espetáculo, é o Feio, que é da Ato Companhia Cênica aqui de Porto Alegre, né? É muito legal como eles também têm essa preocupação com a forma aí nessa peça, né? Então a gente vê claramente desenhada uma composição visual. Aqui tem o último espetáculo da Efêmeros Escola de Arte, que é o... Antes da cortina abrir, a gente vê essa composição de coro, um ponto, né? A questão do ponto de concentração é interessante, né? Qual é o ponto de concentração aqui, né? O point of concentration. E aqui, qual é, né? E o desenho que se dá em volta do ponto de concentração. Então aqui tem o ponto de concentração no jornal e essa composição de forma de coro aí nessa imagem, certo? Outro viewpoint é a arquitetura, certo? Como ao invés da gente imaginar o cenário como representação, a gente imagina o cenário como algo específico do jogo, certo? Que propõe jogo para os atores, que é ativo na peça, ao invés da gente pensar num painel de fundo ou na representação de um cenário que só está ali representando onde se passa a ação. Não, ele tem um papel ativo e os atores interagem com a arquitetura da cena. Esse é um espetáculo dirigido pelo Philip Hirsch, que é um espetáculo chamado Pterodáctilos. É uma peça do Nick Silver, que é um dramaturgo dos Estados Unidos. E é muito legal, assim, para começar tem todo esse lance que é um palco que ele é torto, né, ele é instável e ele se entorta pro outro lado depois, no meio da peça, e junto com isso o palco vai se despedaçando. Então isso vai propondo um outro jogo para os atores, um jogo simbólico também, né, do que significa, né, uma família que está ruindo, e embaixo do palco ele tem ossos de dinossauro, então, né, que segredos essa família esconde, não, ele funciona em dois campos, num campo que é simbólico, que está representando alguma coisa, e também funciona num campo prático, né, porque, enfim, tu atuar num palco esburacado é difícil e torto, né? Então imagina que tensão, que movimento, que conflito que isso causa pro teu corpo. Bueno, galera, estamos aqui no meio dos viewpoints, a gente segue, certo? Na próxima semana, vendo os outros viewpoints ali, certo? Vou colocar materiais sobre os viewpoints. Esse aqui são os espetáculos, os viewpoints de forma, de espaço, né? Então temos a forma, temos a arquitetura, temos a topografia, temos a relação espacial e temos o gesto. Mas a gente se aprofunda mais neles no próximo encontro. Questões, pessoal. Achei que a Gabi tinha levantado uma lebre ali no meio e não sei se ficou alguma coisa, enfim, a palavra é de vocês. É isto? É isso então, galera. Coloquem questões no grupo que esse encontro suscitou, certo? Então, entendemos aqui, e essa foi a aula que fez essa cisão entre um teatro dramático que busca signos para representar o conflito da cena, processos de atores, metáforas, jogos, brincadeiras, os conflitos da cena. Depois de eu analisar as ideias de um autor, uma autora, um dramaturgo, e agora a gente começa a pensar, a gente começa a deixar um pouco os dramaturgos um pouco quietinhos e a gente começa a pensar a partir da cena, certo? Então, assim, agora não estamos mais preocupados em fazer uma representação de uma ideia que o Chekhov escreveu. Agora a preocupação é não cair nesses buracos aí e fazer o possível, né, trazer um jogo com esse palco esburacado, trazer um jogo, uma brincadeira com a questão da composição visual, da forma, certo? Muito bem. Foi um prazer, como sempre, né? 2 horas é muito pouco, mas enfim, talvez mais fique cansativo. Temos áudio, certo? Nesse vídeo, já testei. Então revejam aí, lavando a louça. E
uma boa noite, né? Vou colocando os materiais de apoio, vou colocar o Drive e a gente se vê na próxima aula. Importante, sábado tem eu ia fazer propaganda aqui do workshop de figurino da Lu, mas já estamos com as vagas esgotadas, né? Infelizmente. Mas vai ter outras edições, certo? Então mantemos comunicação. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite, Gabi. Boa noite. Boa noite. Se cuidem. Até a próxima semana. Tchau, tchau.